Olá, professoras, professores, boa tarde. Estamos aqui para uma transmissão do Programa de Recuperação e Aprofundamento do Complemento de Matemática para o primeiro ano, em uma ação voltada para a Semana de Planejamento de 2021. Eu sou a Cíntia da EFAP, estarei na moderação do chat, e a formação será conduzida pela especialista Priscila Martins. A professora Priscila é doutora e mestre em ensino de ciências e matemática, especialista em educação à distância e elaboração de materiais, também formadora de projetos, parceiro junto à Secretaria e à Unesco, autora de materiais curriculares de matemática para os anos iniciais e finais do ensino fundamental e atualmente atuando no ensino superior. Olá, Priscila, tudo bem? Olá, Cíntia, olá a todos, boa tarde. É um prazer imenso estar com vocês aqui nesse momento formativo. Nós iniciaremos a nossa Semana do Planejamento do ano de 2021. Então, nós vamos começar com a primeira tela, que é a intitulada Agenda. Nosso objetivo nesse encontro será de discutir a matriz de habilidades essenciais que foram priorizadas a partir do currículo paulista. Também vamos perceber que as habilidades organizadas no aprender sempre, no material curricular, estão ancoradas na concepção de letramento matemático apresentada a partir do currículo paulista. Nós iniciaremos o planejamento de 2021 levando em conta alguns aspectos, tais como as habilidades essenciais, os materiais que a própria secretaria dispõe, o conhecimento do contexto escolar e dos estudantes, ou seja, prosseguir de acordo com o conhecimento de seus alunos, adequando a realidade de cada contexto e de cada modalidade, seja presencial ou seja híbrido. Todos esses aspectos, eles podem contribuir tanto para a aprendizagem dos estudantes como a nossa, em tempos de distanciamento social. Pode passar para mim o slide 2, Cíntia? A matriz de habilidades essenciais. Em decorrência da pandemia na Covid-19, a Secretaria de Educação ela realizou um levantamento de quais seriam as habilidades essenciais para serem trabalhadas durante o ano letivo. Desse modo, a matriz de habilidades essenciais ela foi construída a partir do próprio currículo paulista, que é um documento norteador que contempla as competências discriminadas pela base e que define as habilidades essenciais que todos os estudantes devem desenvolver. Essa matriz ela foi construída de uma forma dialógica e foi amplamente discutida com os professores coordenadores e os professores coordenadores do núcleo pedagógico e professores, de modo geral. O que buscava priorizar o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes paulistas, considerando sua formação integral na perspectiva do desenvolvimento humano. O próximo slide, a matriz de habilidades essenciais. Por que priorizar? Só um minutinho, que está travando. Oi, voltamos aqui. Conforme dito anteriormente, a definição da matriz de habilidades essenciais, ela foi organizada para identificar as aprendizagens essenciais, para que os estudantes eles possam dar prosseguimentos nos estudos, especialmente quando nós não dispomos dos mesmos tempos e espaços para poder ensinar matemática. A Secretaria da Educação, em conjunto com as escolas e os professores, necessitando a busca de novos modos de organização para o trabalho pedagógico, trazendo uma modificação para relações de ensinar e aprender, priorizou a seleção de conteúdos essenciais, ou seja, os objetos de conhecimentos que deveriam ser contemplados, a organização dos tempos e dos espaços, pois deve ser organizado de modo flexível, possibilitando a retomada e o aprofundamento dos objetos de conhecimento. E a organização de estratégias e de metodologias para o ensino, uma vez que podem contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. Pode passar o próximo, Cíntia?
Mas de que habilidades essenciais, né? Matriz de habilidades essenciais, o que é? Elas foram organizadas priorizando o que de fato é importante. Priorizando o que os estudantes devem aprender no seu ano de escolaridade, mas também traz outras habilidades do ano anterior, de modo a garantir a continuidade dos conhecimentos dos estudantes. Para exemplificar, nós temos na sequência 1 do primeiro ano habilidades relativas à educação infantil, que pode ser... Passa, por favor, o próximo slide, Cíntia. Desculpa, volta. É que está travando aqui. Volta novamente, por favor. A matriz de habilidades essenciais, ela norteia a produção de materiais curriculares e também avaliações externas. Ela também será a base para a construção das avaliações organizadas pelo sistema. Ou seja, essa matriz é de extrema importância, pois ela ajuda a articular todas as ações de formação, de ensino e de aprendizagem que serão desenvolvidas, também com as ações avaliativas. Pode passar para o próximo? É o próximo. Acho que está duplicado esses slides. Volta, pode passar. Mas como nós podemos desenvolver as habilidades essenciais a partir das atividades propostas no material da secretaria? Ao se deparar com uma habilidade, é um questionamento que todo professor faz, dado que nós estamos num contexto diferenciado, ou seja, na modalidade remota, e que temos um compromisso de acompanhar e assegurar todas as aprendizagens dos estudantes da educação básica. Embora o ano de 2020 ele foi um ano de enfrentamentos de muitas dificuldades e também de muitos desafios, foi um ano que também trouxe muitas aprendizagens, a criatividade e também a criticidade para o ensino. Assim, nós temos que refletir sobre as possibilidades de desenvolver essas habilidades essenciais, sempre de acordo com a rede estadual, a partir de todos os materiais que foram organizados, que foram produzidos e disponibilizados para os professores. Pode passar o próximo. Cíntia, pode tirar, ver se você consegue tirar do modo tela inteira para ver se melhora. Por favor. O que nós faremos aqui? A análise de uma aula da sequência 1 do Aprender Sempre. Pode colocar, por favor, que saiu novamente. Desculpa, Priscila, vou compartilhar novamente, tá? Tá, obrigada. Então, vamos lá. Nós faremos, retomando aqui, a análise de uma aula da sequência 1 do Aprender Sempre, volume 1 de 2021, do primeiro ano. Como que nós podemos aplicar a atividade para garantir o desenvolvimento da habilidade proposta, levando em consideração a leitura em matemática? E faremos uma sistematização. Para que esse percurso seja viabilizado, nós elegemos duas atividades correlatas, as unidades temáticas número e probabilidade estatística. Posteriormente, nós fomentaremos uma discussão sobre a execução dessas atividades propostas, levando em consideração a obtenção, né, dessas habilidades essenciais. E, por fim, nós encerramos com a sistematização desses conhecimentos discutidos no decorrer da formação. O que nós vamos analisar é a leitura, né, que faz parte do letramento matemático.
muitas vezes, quando nós pensamos na leitura, automaticamente fazemos uma correspondência para a área da língua portuguesa. A própria educadora Magda Soares, ela já afirmava que o letramento não é responsabilidade apenas do professor especialista de língua portuguesa, mas de todos os professores que trabalham com a leitura e também com a escrita. Eu acredito que, de fato, as disciplinas elas são importantes e elas possuem aspectos comuns, especialmente a competência de leitura, de escrita e comunicar nessa área de conhecimento. Gostaria de destacar aqui também, né, que ao realizarmos a leitura em matemática, nós percebemos que ela está carregada de conceitos e significados, que são representativos para a área, o que pode possibilitar maior compreensão sobre o que está sendo lido. A matemática, ela possui uma linguagem própria, característica, o que precisa ser amplamente ensinada, discutida. E será justamente esse foco que nós estaremos discutindo aqui no encontro de hoje. Pode passar, Cíntia. Só um minutinho. Então, vamos lá. Conhecendo uma atividade. Essa atividade, ela é referente à SD1, como foi dito anteriormente, do primeiro ano, que faz parte do caderno Aprender Sempre. O que nós vamos aprender com relação a essa atividade? Ela é uma atividade, como eu disse, que faz parte da unidade temática Probabilidade Estatística, e mais envolvendo foco na estatística, com ênfase na leitura de dados. A atividade, ela propõe a quantificação de elementos, né, palavras, de uma coleção cartelas, que pode ser feito tanto por meio de estimativas, contagem de um, por par, agrupamento e comparação entre os dados da cartela. O que ainda é proposto nessa atividade? É a produção de uma tabela, a partir de dados dispostos na cartela e na leitura de dados expressos na tabela construída. A abordagem para o trabalho com estatísticas, com foco no ensino de tabela, ele é de que o processo de leitura também anteceda essa construção de tabela. Ao explorar a leitura dos dados já expressos nessa tabela, o professor ele contribui para a criança avance na identificação de números, percebendo qual daquelas palavras possui mais letras, qual possui menos, permitindo uma comparação dos dados que estão nessa tabela simples. É muito importante nesse momento que o professor observe as estratégias que as crianças utilizam para resolver essa atividade. Ou seja, se eles recorrem a objetos, contagem nos dedos ou algum tipo de registro. É importante nesse processo também que o professor verifique se as crianças, mesmo que não sejam plenamente alfabetizadas, elas consigam, de fato, fazer uma leitura desses dados disponíveis. Nós podemos fazer nessas atividades alguns questionamentos importantes para promover o avanço da leitura dos dados e de comparação entre eles. Por exemplo, qual palavra aparece com mais quantidade de letras? E menor quantidade? Qual é a palavra que contém 7 letras e 6? E se juntarmos as palavras alegria e escola, quantas letras temos? Nós podemos contar juntos? Qual é a diferença entre a quantidade de letras da palavra felicidade e saudades? E para pedir para o aluno explicar como ele pensou para poder resolver isso, né? Descobrir isso. Nesta atividade, é importante que os professores observam que não há título e fonte, e que a fonte ela deve ser acrescentada. Nesse sentido, cabe ao professor, né, em conjunto com os estudantes, intitular a tabela e incorporar a fonte, para assim a leitura ser explorada na sequência. Pode passar, por favor, Cíntia. Aqui é uma interação no chat que eu gostaria de propor para vocês.
para vocês indicarem qual habilidade essa atividade favorece. Se vocês puderem, por favor. Priscila, enquanto os professores ainda estão analisando a habilidade, tem um comentário aqui da professora Marina que diz que essa é uma atividade muito bacana, muito legal. Certo. E temos aqui algumas contribuições já. A professora Maria Cristina, a professora Larissa, a professora Ângela, a professora Raquel, dizendo que a habilidade favorecida é a da letra A. Certo. E a professora Maria de Lourdes diz que seria da letra A e da letra C também favorecido. Vocês concordam com essas professoras? Seria só a letra A, ou a letra A e a C junto, ou a B? O que vocês acham? Concordam ou discordam? A professora Érica concorda, diz que seria também a letra A e a letra C. Já a professora Fátima, a professora Rita, diz que seriam todas as habilidades. A professora Maria também faz um elogio sobre o material, diz que o material da Aprender Sempre é muito bacana. E muitos outros professores estão contribuindo, dizendo que seriam todas. Eu gostaria de... quem que indicou a letra B, eu gostaria que justificasse, se possível. Tem mais mensagens no bate-papo? A professora Maria Cristina disse que a habilidade B é C, mas ela não justificou. A professora Andréia disse que o ideal seria todas as habilidades. O ideal, mas não que seja. Alguns professores dizendo que todas as habilidades são favorecidas. A professora Caroline diz que acredita que seja a habilidade C, porque ela faz mais sentido, por conta que estamos falando de leitura de dados e de tabela simples. Certo. Professora... Oi, pode falar, Cíntia, desculpa. A professora Jeane diz que poderia ser a letra B, pois a criança trabalharia com as variáveis de mais e de menos. Então, vamos dar andamento aqui. As duas habilidades que favorecem é a letra A e a letra C. Por quê? Pode passar o slide. Pode passar, por favor. A atividade, ela envolve duas habilidades, a letra A e a letra C. Porque a atividade, ó, vou voltar aqui. Cíntia, volta aqui, por favor, na atividade. A anterior, para poder... Aqui, ó, na atividade, ela já possui a tabela, né, que deve ser construída indicando de acordo com as palavras. Por exemplo, número de letras em cada palavra, escola, aí conta-se a quantidade. Não foi feita uma pesquisa anteriormente, então é contemplado a habilidade A e a C. Foi utilizado diferentes estratégias, pode ter utilizado agrupamento, entre outros. Pode passar, por favor. Agora, vocês vão analisar a próxima atividade e eu gostaria de perguntar para vocês se é correto dizer que a atividade, a próxima, ela contempla as mesmas habilidades apresentadas na atividade anterior, ou seja, contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como pareamento e outros agrupamentos,
ler dados expressos em tabela e em gráficos de coluna simples. Você pode passar para o próximo slide, quero que eles possam analisar e inserir essa informação no chat. Aqui, só descrevendo a aula. Aula 10, qual é o maior número? O que vamos aprender? Nessa aula, vamos localizar números em um quadro numérico e identificar o maior e o menor. Juliana e João Pedro gostam de ler e escrever números. No caminho de volta à biblioteca para casa, eles foram observando números. Juliana escreveu em cartelas alguns desses números para mostrar a João Pedro. Faça um X no número 7, circule o número 19. Item B. Observe quantas cartelas e faça um X no menor número e circule o maior número. Então, eu gostaria que vocês indicassem se contempla as mesmas habilidades da atividade anterior, da aula 7. Priscila, enquanto Já os tem alguma professores... mensagem, Cíntia, aí para nós? Professora Eurides diz que favorece a contagem e a leitura. Professora Sandra diz que favorece a habilidade A. Professora Lise diz que também favorece a habilidade A. Professora Jeane diz que acredita que contemple a habilidade B. Mas tem aqui a professora Júlia e a professora Maria, que diz que não contempla a habilidade anterior, da atividade anterior. Exatamente. Tem mais alguém que colocou? Mais algum professor? A professora Érica diz que não são as mesmas habilidades, pois esta é de comparação de números naturais. E a professora Natália diz que esta atividade não contempla a tabela, que seria a habilidade C. E mais alguns professores concordam, dizendo que não contemplam. E alguns outros dizem que ainda é possível fazer alguma conexão com a habilidade A. Exatamente. Ela contempla a habilidade A, contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como agrupamentos. Pode passar para o próximo slide, por favor? E ela faz parte do eixo números, unidade temática números. Aqui tem também, desculpa, faltava outra parte. Juliana criou um quadro numérico e deixou de registrar alguns números. Ajude-a completando o quadro. Circule no quadro o número 12 e o número 25. E agora, contempla a primeira habilidade? Contar de maneira exata ou aproximada utilizando as diferentes estratégias? Pode verificar se alguém respondeu, por favor. A professora Beatriz diz que sim, contempla, e vários outros professores concordam. Sueli, Maria Cristina, Mariane, Débora, Fátima. Agora está chovendo sim aqui no chat. Sim, né? Então vamos lá. E a atividade, olhando a atividade no todo, contempla sim a habilidade. Agora, de estatística, que é leitura em tabelas, não contempla. Então vamos para o próximo slide. Só um minutinho. Na aula 10, a proposta da atividade é que os alunos eles possam fazer a leitura de números e compará-los entre si, para saber qual que é o maior e qual que é o menor. Isso indica que nessa leitura, os alunos eles precisam compreender que nessa sequência há números com um ou com 2 ou 3 algarismos. Também precisam conhecer a sequência numérica e sua respectiva grafia, para poder identificar o 7 e o 19. Volta, por favor, na atividade. Rapidamente aqui para...
Tá, aqui, ó. E quando eles foram convidados a comparar os números com a mesma quantidade de algarismos, os estudantes observam a posição que eles ocupam para descobrir qual é o maior e o menor. Já quando desafiados a compararem números com quantidades de algarismos diferentes, os estudantes, mesmo sem conhecer as regras do sistema de numeração decimal, eles são capazes de dizer qual que é o maior número. Nessa atividade, os estudantes eles precisam observar que quanto maior a quantidade de algarismo, o número maior ele será. As situações de leituras de números e comparações entre eles são muito importantes. Elas incentivam esses estudantes a raciocinar e também a comunicar matematicamente. Isso possibilita que, aos poucos, os estudantes possam compreender e organizar também, já no primeiro ano, o sistema de numeração decimal. Pode passar para o próximo? Mais um. Nas habilidades, aqui o que eu queria mostrar. Próximo. Aqui tem o quadro, né, com a aula 7 e a aula 10, e quais foram as habilidades contempladas. Pode passar, por favor. Só volta, por favor, na atividade 2, que faltou um complementar aqui. Na atividade 10, item 2. Uma antes. Anterior, isso. Nessa atividade aqui, ó, eu gostaria de comentar com vocês que o foco ele está na leitura, mas também na escrita do número. Os estudantes eles podem se apoiar nesse quadro numérico que pode ser apresentado, mas também eles podem fazer uma recitação desses números como apoio para recuperação dessa sequência numérica. Com esses dois apoios, o trabalho com a recitação e o apoio desse quadro numérico, que vai permitir que os estudantes contemplem esse quadro como solicitado na atividade. A atividade, ela também permite, como nós estamos falando de sistema de numeração decimal, a atividade, ela também permite a observação das regularidades do sistema de numeração decimal. Nas colunas, todos os números terminam com os mesmos algarismos. Na primeira coluna, os números eles terminam com 0. E na segunda coluna, todos os números terminam com 1. E assim sucessivamente. Isso pode ajudar os alunos a completarem a coluna vazia, né? Ou seja, os números dessa coluna eles devem terminar em 7. Outra regularidade observada, que pode ser percebida, é que a recitação ajudará também a completar essa sequência, uma vez que nas linhas a sequência numérica varia de 1 e que facilitaria a identificação dos números no quadro numérico, que foi utilizado também como um apoio. Agora o próximo. Aqui só para explicar melhor. Então, comparando as duas atividades com as habilidades, há propósitos diferentes em cada uma das habilidades destacadas, apesar de todas as atividades possuir um trabalho com a leitura em matemática. Números, tabela simples e comparação. Pode passar, por favor. Pode passar, que essa nós já fizemos está repetido esse slide. Então, vamos lá. Vocês já fizeram a análise, a próxima... Desculpa, volta aqui. Volta. No próximo slide, por favor. Aqui está analisando a próxima atividade. É outra interação. É correto dizer que a atividade contempla as mesmas habilidades apresentadas na atividade anterior? Pode passar, por favor. Vamos chegar na atividade, vamos...
Pode passar. Pronto. O que eu gostaria de verificar com vocês? Se a aula 1, ela propõe o desenvolvimento da leitura como um dos elementos do letramento matemático. Mas antes disso, eu gostaria que ela voltasse para o slide anterior para conversar com vocês a respeito do letramento matemático. Vão pensando aí enquanto eu apresento esse slide. Para fazer a análise da aula 1, à luz do letramento matemático, nós buscamos como referência o conceito apresentado no currículo paulista e alguns aspectos que o compõem, que é a comunicação, a matematização, a representação e o raciocínio e a argumentação. Aqui temos que o letramento matemático, ele significa comunicar e argumentar. Ele é definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjunturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. O que é o desenvolvimento do letramento matemático? Ele envolve a comunicação, ou seja, os estudantes, eles, frente aos desafios, eles são incentivados a reconhecer e a entender um problema, construindo um modelo mental da situação, o que o conduzirá à compreensão. A matematização, ou seja, ao solucionar um problema, os estudantes necessitarão apresentar, explicar ou justificar um problema do mundo real para a linguagem matemática, além de interpretar um resultado matemático em função de um problema de origem. A representação, ela é uma das ideias fundamentais da matemática, que envolve os objetos matemáticos por meio de tabelas, de gráficos e de diagramas. E o raciocínio e a argumentação. O que eles propiciam aos estudantes? O desenvolvimento do pensamento lógico, a capacidade de justificar e de fazer conclusões sobre uma informação ou solucionar problemas. Pode passar para o próximo, a partir disso, eu gostaria que vocês verificassem se na atividade 1 é proposto o desenvolvimento da leitura como um dos elementos constituintes desse letramento matemático. Pode passar a atividade, Cíntia, para eles poderem fazer essa análise. Vou deixar alguns minutinhos aqui para vocês, 3 minutinhos no chat para vocês fazerem essa análise. Será que favorece a leitura, essa atividade, como um dos elementos do letramento matemático? Já temos alguns comentários, Cíntia? Por enquanto, os professores estão só dizendo que sim, mas ainda nenhuma justificativa. Então, vamos aguardar mais um pouquinho. Tem um comentário aqui da professora Glória, certo, dizendo que a aula 1 representa a leitura, e isso sim seria, então, o letramento matemático. E tem um comentário aqui da professora Caroline, ainda falando da questão anterior, que diz que por isso também é importante e válido montar com as crianças em sala o quadro numérico, né? Para que eles observem essas regularidades e a sequência numérica, o trabalho com a récita, a questão de maior e menor.
Tem mais algum que é importante compartilhar aqui com a gente? Tem a professora Elza, que diz que favorece a leitura, a associação entre a quantidade e a escrita. Certo. A professora Sandra diz que favorece a interpretação. A professora Damares, a leitura de números relacionados à escrita. A professora Ileise, que relaciona contagem e representação escrita da quantidade. Professora Miriam, observação das quantidades. Professora Anne diz que contempla a leitura. Certo. Mais alguns professores dizendo que favorece a leitura das quantidades e da contagem em si. Professora Sandra diz que ajuda a associar o número e a escrita, e, portanto, a contagem. Isso. Professora Simone, leitura dos números, como quadro numérico, meses do ano e calendário do dia a dia. É importante até aqui evidenciar aqui para vocês que, quando nós nos deparamos com a habilidade, muitas vezes ela não está, claro que a atividade ela favorece a leitura. Na habilidade presente no currículo, nas habilidades essenciais, né, que foram escolhidas aí para a produção desse material Aprender Sempre. Mas quando nós olhamos para a atividade, isso fica muito mais claro. E em que muitos momentos vocês vão verificar que a atividade ela trata tanto da leitura quanto da escrita, que é muito comum, porque trata-se do primeiro ano, é um período de alfabetização. Então, quando vocês tiverem dúvida com relação à habilidade, vocês verificam a atividade, que a atividade vai dar mais pistas sobre qual que é o foco mesmo se é a leitura, se é a escrita ou se é os dois. Sobre essa atividade, para que as crianças elas possam fazer a correspondência do registro numérico com as respectivas quantidades, é necessário fazer a leitura desse número. Vocês estão corretos. Essa identificação, ela passa pela compreensão do conceito de número. Nesse caso, ele está representando a quantificação de objetos. A atividade, ela sim incentiva o desenvolvimento da leitura, porque ela é envolvendo a representação pictórica, que faz parte lá do que eu falei do conceito de letramento matemático, uma das ideias fundamentais, a representação, e nesse caso, a representação pictórica de quantidade, e associando o seu modo de escrita, mas por meio da leitura. O foco está, então, na leitura. Pode passar, por favor? Agora nós vamos falar, nessa próxima tela, sobre o trabalho no contexto híbrido. Nesse momento de pandemia, é importante lembrar que o processo de ensino e de aprendizagem está dando em três contextos, na verdade. Presencialmente, o remoto e o híbrido. O híbrido é aquele que alguns alunos estão presencialmente e o outro estão virtualmente, remotamente. É importante lembrar que o nosso foco está no desenvolvimento das habilidades essenciais e no trabalho com letramento matemático. Mas como trabalhar com a leitura, né, nesse contexto híbrido? O ensino híbrido é uma tendência de formação, na qual parte dos estudantes pode estar à distância e também outros podem estar presencialmente. O que estão à distância, eles podem estar utilizando os recursos digitais do próprio CMD. Assim, nós como professores, nós devemos estar preparados digitalmente, pois a tecnologia ela se tornou um elemento, um aspecto crucial no nosso trabalho. As dificuldades iniciais que tínhamos de aprender a lidar com o conceito híbrido, que pareciam intransponíveis, agora, pouco a pouco, nós já estamos superando isso.
e a cada dia nós estamos aprendendo mais. A vacina, nós sabemos que a vacina tão esperada ainda não chegou para nós, mas é importante nós fazermos um planejamento pertinente à realidade na qual nós estamos inseridos, mas levando sempre em consideração as habilidades essenciais e o trabalho com letramento matemático, que nesse caso da SD1, nós estamos lidando com a leitura. Mas, afinal, a pergunta que temos aqui, como podemos trabalhar com a leitura nesse contexto híbrido? Quando pensamos no contexto híbrido, nós podemos planejar as atividades com diferentes formas de leitura. A leitura individual dos enunciados das atividades, tanto pelos estudantes que estão presencialmente, do que estão à distância. A leitura de imagens por meio de representações, a leitura de números dispostos em quadro numérico organizado pelo professor, a leitura de dados de um problema, a leitura de enunciados de problema onde haja uma lista faltante que possibilite fazer sentido essa situação proposta, leitura de enunciados de problemas em que os estudantes eles possam escolher uma pergunta entre as 3 que melhor contemple o problema. São algumas possibilidades de trabalho com a leitura que permitem que os estudantes leiam e busquem um significado matemático dos conceitos e das habilidades que estão sendo discutidas nessa SD1. Pode passar, por favor. As atividades com ênfase na leitura, elas se entrelaçam com o EMAI. Habilidade 1. Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim códigos de identificação. Vocês podem verificar no volume 1, sequências 1, 2 e 3, atividade 1.3, 2.1 e 3.2. A habilidade comparar números naturais de até 2 ordens em situações de cotidianas com ou sem suporte da reta numérica, vocês podem fazer um entrelaçamento com a sequência 5, atividades 5.2 e 5.3. A habilidade de descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo o dado ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à posição como direita, esquerda, em cima e embaixo, é necessário explicitar-se o referencial. Vocês podem constatar isso também na sequência 6, atividade 6.5. Essa última, de ler espaços expressos em tabelas e em gráficos de coluna simples, vocês podem constatar isso na sequência 5, atividade 5.1. Pode passar, por favor? Só um minutinho. Esses slides a seguir, os 2 slides a seguir, eles mostram um mapeamento das atividades que podem ter uma ênfase maior na leitura, que corresponde à sequência 1, que nós estamos trabalhando. Então, na aula 1, nós temos relacionar números às suas respectivas quantidades, identificar o antes. E também na aula, por exemplo, volta aqui um pouquinho, Cíntia, que eu vou falar 2 aqui para vocês compreenderem. Na aula 3, também tem a ênfase na leitura. A habilidade contemplada na aula 3 é utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas, reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. Temos também na aula 5, vocês verificam aqui, observem que temos na aula 5 2 habilidades. A primeira, utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas.
e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. E a outra habilidade é organizar e ordenar objetos do cotidiano ou representações por figuras, por meio de atributos, tais como forma e medida. Pode passar para o próximo? Aqui também temos na aula 8 mais duas habilidades, né? Só estou falando no geral, aqui escolhi uma aula para exemplificar. Temos contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e os outros agrupamentos. E também contar a quantidade de objetos de coleções de no mínimo 20 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos em situações de sem interesse, como jogos, brincadeiras e materiais de aula. Então, Pessoal, a professora Priscila travou aqui, mas vamos aguardar um pouquinho. Daqui a pouco ela retorna. Tenho acompanhado no chat algumas pessoas falando que não estão conseguindo ler o texto. Sugiro que vocês virem a tela do celular ou, assim, ou acompanhem pelo aplicativo web, que fica mais fácil. Infelizmente, não dá para aumentar, pessoal. Mas vamos aguardar um pouquinho o retorno da nossa especialista Priscila. Pessoal, vi aqui no chat que algumas pessoas não me escutaram. A professora Priscila deu uma travada. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ela volta, tudo bem? A professora Priscila caiu, mas ela vai retornar. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou relembrar vocês que terá a reprise logo mais, às 18h45, e depois vai ficar tudo gravado no canal do Centro de Mídias no YouTube. Oi, voltei aqui. Voltei. Sim. Só. Certo. Deixa eu te falar. Só uma coisa que eu queria falar aqui. Quando está passando, está demorando muito para a tela vir. A tela, quando a Cíntia passa, demora um tempo. Ah, está demorando um pouquinho.
Eu não sei se é porque eu estou aberto aqui pelo navegador. Tá, tá bom, então. Tá bom, então. Pode ir. Tudo bem. Olá, desculpem que deu uma travada aqui na tela, eu tive que fechar aqui. Vamos retomar aqui. Então, aqui, essas habilidades, elas têm a ver com a leitura, o foco está na leitura, pode também estar na escrita, mas a ênfase maior nessas atividades, como eu mostrei da aula 7, 8, 10 e as outras, o foco maior está no trabalho com a leitura. Pode passar, por favor? Agora nós falaremos um pouquinho sobre o planejamento, sobre a aplicação das atividades. Todo esse percurso, ele favorece a condução do planejamento das atividades que serão desenvolvidas juntos com os estudantes. Nós podemos ver aqui na tela 3 etapas importantes para o desenvolvimento da própria atividade: o antes, o durante e o depois. O antes é participação nas formações, elas incentivam a reflexão dos conceitos matemáticos que estão presentes nas sequências de atividades, na organização da gestão da sala de aula, que é o tempo para o desenvolvimento da atividade, o modo de organização da turma, entre outros modos de organizar a aula, a gestão da sala de aula. Na antecipação de dúvidas dos estudantes, nas discussões de estratégias metodológicas para melhor atender a necessidade da turma. Outro ponto bastante importante é o estudo da sequência, antes do seu desenvolvimento na sala de aula, levando sempre em consideração, de modo bastante especial, os estudantes que estarão presentes e os que estarão remotamente também. Com foco nos conhecimentos prévios, em aspectos conceituais ou organizacionais que possam contribuir para o bom andamento da atividade. É importante fazer o registro de dúvidas que se tiveram, pois pode ajudar muito no processo de retomada de alguns conceitos. Durante o planejamento, é importante seguir o calendário estipulado pela secretaria para o trabalho com as sequências. Seguir esse calendário, ele pode ser um facilitador na organização da gestão e de todo o trabalho que será desenvolvido. Acompanhar o conteúdo das aulas do CMSP também favorecerá no planejamento das atividades que serão desenvolvidas em sala de aula, que podem potencializar essas discussões entre os professores coordenadores e entre os professores e também entre os colegas. A fase depois da aplicação das sequências, é necessário mapear as aprendizagens que os estudantes tiveram, se alcançaram ou não esses objetivos traçados nas sequências didáticas, permitindo mais clareza nesse processo, identificar aspectos importantes que precisam, de fato, ser retomados. Pode passar, por favor? Algumas considerações. Diagnóstico, né? Esse diagnóstico ele é bastante importante para o desenvolvimento do trabalho. O que é sugerido? Iniciar o trabalho analisando os dados da avaliação diagnóstica que foi executada em dezembro de 2020.
essa avaliação diagnóstica, ela pode fornecer pistas, né, nos dar pistas para que o professor compreenda o que os estudantes já sabem sobre os conceitos matemáticos envolvidos nessas atividades. Se eles se apropriaram da leitura dos números dispostos em reta numérica ou também expressos nessas tabelas. Se eles utilizaram diferentes estratégias. Outra possibilidade para esse mapeamento é a realização de um diagnóstico imediato, seja presencial ou remoto, para averiguar quais aspectos descritos anteriormente, né, a fim de ter maior clareza dos conhecimentos adquiridos e mobilizados pela turma. É na comunicação ali, na interação da sala de aula, que é uma possibilidade de mapear, né, ter um diagnóstico real das aprendizagens dos estudantes. Pode passar, por favor? Aprofundar o estudo do material. Um aspecto importante é o estudo da sequência que será trabalhada no material Aprender Sempre. Ele aparece orientações para a organização da gestão da sala de aula, para o desenvolvimento da atividade em si, mas é o professor que conhece bem os seus estudantes. E muitas vezes será necessário fazer adaptações, ou para o início, ou no desenvolvimento, ou no levantamento de indicadores para saber o real alcance das aprendizagens dos estudantes. Somente vocês, que são os professores, conhecem e podem direcionar melhor este encadeamento em função dos estudantes que vocês possuem. Mas também é importante lembrar para vocês que os alunos do primeiro ano, eles estão começando o processo de alfabetização em língua portuguesa. E também iniciando o processo, o percurso, né, que eu digo, de letramento em matemática. O trabalho com a leitura será muito importante nessa fase de escolaridade. A apresentação dos números, o trabalho com a quantificação, a leitura de dados numéricos expressos nessas tabelas, eles são importantes para que os estudantes eles possam ir se apropriando da notação matemática, com compreensão e também com sentido. Pode passar, por favor. E como será o acesso dos estudantes às atividades? Como já foi dito, é presencial, remoto e híbrido. E se não for presenciais, quais meios que os estudantes poderão ter para estar presente nessas aulas? Pelo centro de mídias e plataformas educacionais. É sempre importante articular as aulas presenciais com as não presenciais e também fazendo uma articulação com as habilidades trabalhadas. É importante sempre a retomada, o aprofundamento dos temas tratados, esclarecer dúvidas ou complementar o aprendizado. Então, aqui eu gostaria de deixar bem destacar que nesses primeiros meses é preciso sempre levar em consideração o tipo de acessibilidade dos estudantes. Os recursos, novamente, dizendo aqui para vocês, para essa aproximação, eles são realizados pelo Centro de Mídias e pelas plataformas educacionais, elas são disponibilizadas pela própria secretaria. Esses recursos, eles podem contribuir para o aprofundamento dos conceitos tratados nas aulas da SD1 e também para mapear e sanar as dúvidas dos estudantes. Ou seja, para complementar as discussões que foram realizadas no desenvolvimento de uma das aulas propostas pelo professor. Pode passar, por favor. Mas, afinal, como que o professor pode fazer essa interação com os estudantes? Por meio de realização de videoconferências do professor com os estudantes, ou por outros meios, vídeos curtos, podcasts, atividades impressas e também atendimento presencial, se for o caso. São
possibilidades para que o professor ele possa interagir com os estudantes. Assim, o professor, em conjunto com seus colegas de ano, terão a oportunidade de discutir e utilizar outros recursos para poder se aproximar dos estudantes, permitindo, assim, que eles possam avançar nas suas aprendizagens essenciais, né, de matemática. Pode passar, por favor. Agora nós chegamos na finalização do encontro. Nesse encontro, nós desenvolvemos análise de 2 aulas, verificamos uma outra atividade, analisamos uma outra atividade, que foi a aula 1, para verificar se essa atividade contemplava também a leitura. Nós também, não além desses tópicos que estão aqui, só para retomar, nós verificamos como as atividades, as aulas estão entrelaçadas com o EMAI. Nós discutimos como podemos aplicar a atividade para garantir o desenvolvimento das habilidades propostas, levando sempre em consideração, levando em conta a leitura em matemática, e sistematizamos os conhecimentos. Pode passar, por favor. Eu gostaria de propor para vocês a avaliação desse encontro. E também gostaria que vocês compartilhassem aí, não somente uma palavra, nós temos algum tempo aqui, nós podemos fazer isso, não só compartilhar uma palavra no chat, mas se vocês também puderem fazer alguns comentários, sobre a leitura em matemática, qual que é a importância da leitura em matemática, qual que é a dificuldade de olhar para as habilidades e para as atividades e compreenderem que aquela atividade tem o foco na leitura. E também a Cíntia vai compartilhar com vocês um link onde vocês poderão colocar também essa palavra no chat. Aí eu peço para vocês colocarem a palavra e também vocês comentarem aqui conosco. Eu vou ter acesso aqui ao formulário que a Cíntia vai colocar. E aí eu vou compartilhar aqui depois algo com vocês. Professores, professoras, além desse link que a Priscila pediu para colocar, eu já aproveitei e coloquei também o link para pesquisa de opinião, para que vocês avaliem a formação em si, né, e todo o programa de recuperação e aprofundamento, porque a SEDUC gostaria muito de ouvi-los. Então, por favor, acessem os 2 links, né, para participar. Enquanto isso, eu já vou lendo aqui, Priscila, alguns comentários que os professores deixaram, tá? Avaliando o encontro de hoje. Certo. Professora Adeonisa diz que a formação foi ótima. Professora Thaisa diz que letramento em matemática é muito importante e essencial. Professora Andréia diz que foi enriquecedor. Professora Priscila diz que foi muito boa. Professora Suzimara diz que seria melhor com material em mãos. Verdade, né? Exatamente. Porque é até importante ela destacar isso, eu também senti a necessidade de poder utilizar aqui, mostrar outras atividades. Quando eu mostro, faço aquele entrelaçamento com o EMAI e também mostrar para eles a atividade, não somente comentar. Seria importante ter trazido, sim, essas atividades. E mostrar outros tipos de atividades que mesmo não aqui mostrar como que a atividade pode ser desenvolvida, mas mostrar como que ela tem o foco na leitura. A professora Renata disse que gostou muito do encontro, que foi objetivo e as explicações foram claras. A professora Michele disse que foi um norteador para ser aplicado nas aulas. Muitos professores colocaram a palavra produtivo e esclarecedor. A professora Maria disse que foi ótimo. Eles preencheram o formulário? Vamos dar um tempinho para eles preencherem esse formulário? Vou colocar de novo o link. Isso, se vocês puderem, a partir do link que a Cíntia está colocando,
colocar a palavra, ou também, só uma palavra no formulário. Aí no chat vocês podem colocar mais coisas. Aí seria bem interessante, que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, para retratar o nosso encontro de hoje. Como está chegando muitas mensagens, o link pode ficar meio perdido aí, mas eu estou colocando ele várias vezes para que vocês possam ter acesso, tá certo? Como que depois eu tenho acesso a essas mensagens? Elas são gravadas? O pessoal aqui está dizendo que o link não está aparecendo, não sei o que está acontecendo exatamente, mas eu estou colocando aqui. Eu acho que deve estar tendo muita mensagem ao mesmo tempo, eles não estão conseguindo achar o link. Mas eu estou jogando ele aqui várias vezes. Não, mas não tem problema, eles colocando então aí no chat, também colocando a opinião de todos, né? Gostaria de saber também sobre o processo de leitura, se em sala de aula, como que é esse processo, eles poderiam compartilhar algumas experiências conosco. A leitura em matemática na sala de aula. Vou guardar aqui as mensagens. A professora Thelma diz que o letramento em matemática é muito importante para a aprendizagem dos alunos. A professora Cícera disse que a formação no encontro de hoje, né, foi muito produtivo, enriquecedor, Nossa, muito bom mesmo. Eu fico feliz por isso. Aparecendo muita palavra motivador, excelente, norteador. A professora Irene disse que ficou claro a leitura e a interpretação dos números, quantidade. Nossa, que legal. Fico feliz pelas suas palavras, também por essa opinião. Professora Maria disse que a leitura em matemática é significativa para o desenvolvimento das crianças. Professora Damares disse que é uma referência maravilhosa, motivadora, excelente. Muitos elogios, muitas palavras de parabéns também. Que bom, fico feliz. A professora Gisélia disse que a leitura é muito importante em todas as disciplinas, em especial em matemática, né? Sim. Professora Rosália disse que o letramento amplia o vocabulário dos pequenos e que a formação foi muito gratificante. Nossa, que bom. E os professores estão pedindo o link, eu estou passando aqui, mas eu acho que como são muitas mensagens, ele está se perdendo. Realmente no bate-papo, que eu já vi sinalizarem também aqui, eu acredito que é do próprio Zoom. Peço desculpas, porque infelizmente o link não apareceu para todo mundo, mas estou colocando aqui, se vocês conseguirem depois recuperar. E tem outro caminho, Cíntia, que eu possa enviar esse link para eles? Porque precisamos também disponibilizar a pesquisa, né? Por enquanto, eu só tenho esse canal aqui. Eles também precisam responder uma pesquisa também sobre as formações. Aí eu não sei qual é o outro. Depois a gente vai entrar em contato, né? Eles vão receber os links para a pesquisa. Mas, por enquanto, esse é o único contato que a gente tem. Só o chat. Entendi. Então,
tem mais um comentário aqui da professora Edna, dizendo que a leitura de jogos matemáticos e do calendário também é muito importante e que a leitura é essencial. Muito bem. Só lembrando que eu estou vendo que algumas pessoas perguntaram aqui, vai ter uma reprise dessa formação ainda hoje, depois ela vai ficar gravada aqui no canal do Centro de Mídia. Tem alguma questão que vocês gostariam de fazer ou fazer algum comentário? Teve alguma experiência? Alguém contou alguma experiência, Cíntia, sobre a leitura em matemática na sala de aula? Quando desenvolveu alguma atividade? Não precisa ser essas atividades que eu mencionei aqui, mas pode ser outras. Por enquanto, eles estão só falando, está chegando para mim só os comentários mesmo. Tem mais um da professora Michele, dizendo que a leitura amplia o repertório do educador e também do aluno. E a professora Célia, dizendo que está ansiosa por colocar em prática tudo que aprendeu hoje. Nossa, que bacana. A palavra que eu defino esse encontro para mim é feliz. Estou saindo bastante feliz com esse encontro com vocês. E a professora Iracema diz que os alunos dela gostam muito de bingo. Gosta do quê? De brincar de bingo. É muito importante também, inclusive para leitura. Tem além do bingo, alguém poderia também dizer outro tipo de recurso importante para as aulas de matemática para estimular essa leitura? Algum outro recurso? A professora Aparecida falou da leitura de colunas e linhas. Isso. A professora Valéria falou do jogo de trilha. Professora Michele de stop. Professora Beatriz falou da educação financeira. Professora Maria Cristina amarelinha. Professora Maria Eduarda coleções. Nossa, são muitas possibilidades para o trabalho com a leitura em matemática. Também dominó, calendário. Aí torna a aula bem mais atrativa também para esses estudantes. A professora Ielda diz que faz leitura dos aniversariantes do mês, destacando o dia do mês do ano. Isso é muito importante. Ele faz parte de atividades mais periódicas, no caso. A professora Edinalva diz que joga tampinhas e dominó. É muito importante essas estratégias no ensino da matemática, principalmente os alunos que estão em fase de alfabetização. A professora Roseli diz que trabalha amarelinha, coleções, quantidades das letras e dos nomes. Muito bem. Apareceu também a professora... Que pena que eu não estou tendo acesso a essas mensagens. É uma pena. Aqui no em branco. Mandei várias vezes o link, eu não sei por que não está aparecendo, infelizmente. Desculpa, professores, também, que não estão conseguindo acessar. Imagina. Mas aí depois no próximo, na SD2, eu trago novamente aqui que é o que eu gostaria de fazer. Quando vocês fossem indicar uma palavra no chat, eu ia depois, a partir do formulário que eu tenho, que também a Cíntia passou para vocês, eu ia fazer uma nuvem de palavras para relatar o momento de hoje. Mas isso não foi possível na SD1, mas quem sabe na SD2 isso seja possível.
A professora Margarete também falou do jogo da memória. O jogo da memória também é bem interessante para a prática de leitura. Que é a parte da representação, é aquilo que eu falei, das ideias fundamentais da matemática. A professora Glória falou da Olimpíada de Matemática e com recurso do material dourado. E a professora Alice falou do jogo de detetive com quadro numérico, que eles amam. Nossa, bem interessante. E como que é feito esse... Porque agora curiosa para saber sobre o jogo detetive. Como é feito com o primeiro ano? Vou esperar ver se ela coloca aqui a... Conta para gente um pouquinho. Enquanto ela pensa aí, eu vou vendo aqui as outras contribuições. A professora Maria Ângela falou também dos jogos eletrônicos e do uso da tecnologia. A professora Cleonice falou do texto envolvendo música, com os números. A professora Mariana falou das fichas sobrepostas. As fichas sobrepostas, bem lembrado. A professora Ângela falou da pintura com números correspondentes. É uma infinidade de recursos para serem trabalhados com a leitura em matemática, que aqui todos vocês trouxeram. E o trabalho com a leitura envolvendo a matemática e obras literárias, vocês utilizando poesia, prosa, o que vocês acham? É importante? E também a professora Neyci, que falou da Batalha Naval de Números. E a professora... Vou ver se eu acho aqui. Miung, que falou dos jogos de matemática de outros países. Bem interessante. E sobre essa pergunta da literatura, eles falaram que sim, é muito interessante, muito importante linkar uma coisa com a outra. Tem poesias, pequenos poemas também que tratam da matemática também no ensino e no trabalho com a leitura. É bem interessante, é que eu não estou achando aqui, mas também eu não consigo enviar para vocês aqui no bate-papo. Aí vamos verificar uma forma de que eu possa estar indicando também alguns textos que podem fazer parte também, além de vocês terem as telas, também outros materiais. A professora Maria das Graças disse que pode trabalhar também os números que aparecem nas músicas. As músicas, exatamente. E a professora Zilda falou também na leitura de contos, né, recordando números com os personagens. E a professora Elza disse que é muito importante, pois os alunos aprendem de forma lúdica. E a professora Maria Rosa dá uma dica aqui, um livro excelente para trabalhar o letramento matemático, é o Poema Problema. Eu queria mostrar para vocês, é que eu não estou achando aqui comigo, que pode ser trabalhado no primeiro ano. Eu não consegui achar aqui. Não, eu ia compartilhar aqui com vocês, ia tentar compartilhar a tela. Que seria o trabalho com textos literários. A professora Veja Maria se você Ângela consegue também... agora compartilhar esse link, seguinte, às vezes pode ter resolvido o problema. Eu continuo tentando, Priscila, só não sei o que está, eu acho que ele está sendo perdido mesmo. Ou é alguma coisa no meu próprio aplicativo, não sei. Aí a professora Sandra deu uma outra dica, poesia da Ruth Rocha, das borboletas.
E a professora Ana Paula fala do livro Família Gorgonzola. Estou vendo aqui se eu acho que é bem interessante. Só um minutinho aqui. Pode continuar fazendo a leitura, os comentários, que aí eu vou procurando aqui. A professora Vanessa fala dos livros da Eva Furnari, que também são muito bons. A professora Aline fala que tem o livro A Rua do Marcelo e o Bairro do Marcelo, da Ruth Rocha. A professora Maria também fala de pensar nos números das salas de aula. E a professora Rafaela diz que ama trabalhar com cantigas de roda. Se fosse possível fechar o chat para tentar mandar o link, não sei se é possível, né? É melhor, então, tenta fechar o chat para poder desativar, para poder ver se você consegue. A professora Myung fala também do teatro, com histórias dos números. Outra professora aqui, a professora Avani, fala de novo do livro Problemas da Família Gorgonzola. E a professora Cristina dá a dica do livro Matemática do Marcelo. É importante nessa, eu não achei aqui, mas é importante escolher esses textos que formas de prosa, de poesias, que tratem dos conceitos matemáticos. O que eu achei aqui, mas não é referente ao primeiro ano, que eu não acho, do primeiro eu não achei, eu achei do mais pode ser trabalhado a partir do terceiro, que é a poesia de Milor Fernandes, sobre o poema matemático. No poema, o Milor Fernandes ele relaciona a matemática com uma história de amor, de forma muito criativa. Ele traz esses conceitos matemáticos para a compreensão. Mas para o primeiro ano já não dá, porque é importante que as crianças tenham as noções de alguns conceitos, né, com relação à geometria, por exemplo. É justamente esse trabalho com a poesia que pode despertar nos alunos a curiosidade para poder conhecer mais os conceitos matemáticos. Mas pena que eu não consegui achar no primeiro ano. Esse é mais para o terceiro ano, que os alunos já têm uma noção. Conseguiu fechar aí, Cíntia? Que era importante estar compartilhando com eles a... Então, Ana, não só eu que consigo fechar o compartilhando chat. com eles, pelo menos, aquela pesquisa sobre a formação. Eu não administro o chat, mas eu estou tentando aqui o link, já compartilhei várias vezes. Mas eu acho que o problema é geral mesmo. Felizmente não deu, mas eles trouxeram muitas contribuições aqui no chat. Tem mais uma aqui da professora Silvana falando que com ritmo se torna mais fácil aprender e que a formação foi ótima. Há uma crença aqui que eu queria comentar com vocês, de que os alunos, da matemática, que os alunos eles têm dificuldades em ler um problema matemático. A crença o que é a crença que tem? Que se ele fosse um leitor fluente em língua portuguesa, ele também seria em matemática. E nós vimos que isso não essa é uma crença que não é uma crença, ela não é uma verdade. Embora seja parcialmente verdadeira essa afirmação de que o aluno, para ser fluente em matemática, ele precisa saber ler,
A leitura, ela temos que fazer olhar com atenção para que os alunos possam aprender a buscar informações, expressarem mais as opiniões oralmente do que leram, para que eles construam a autonomia leitora, adequada sempre à faixa etária deles. Mais algum comentário? Cíntia, eu não estou te ouvindo. Estava com com o microfone mutado. A professora Selma diz que as parlendas também são ótimas. Isso, as parlendas também. É bem para a faixa etária que nós estamos discutindo aqui. Faz parte do primeiro ano. Foram muitas contribuições, né? Muito bacanas, muitas dicas de livros. O pessoal aqui também está falando de algumas outras parlendas, como a galinha do vizinho. O pessoal está dando dicas, né, bastante importantes aqui para o trabalho com a leitura, que vão além, né, dos materiais também. Sim, sim, como a própria professora Maria acabou de dizer aqui, muitas dicas interessantes para trabalhar. Mais algum comentário? A professora Lucilene diz que contribuiu muito a formação de hoje, e a professora Rafaela diz que está anotando tudo. Ah, que bom! Está registrando. O próximo ASD2 nós falaremos sobre o registro em matemática, a escrita. Então, acho que podemos encerrar, né, a apresentação de hoje. Podemos encerrar, então. Eu agradeço a participação de todos, eu peço desculpas aí pelo bate-papo, que nós não conseguimos postar os links, né? E também para a gente ter uma melhor interação, mas foi muito produtivo. Eu gostaria de agradecer a todos e desejo uma excelente fim de tarde e ótimo final de semana que já está se aproximando aí. Também quero agradecer a participação de todos e todas, lamento mais uma vez pelo link, e só relembrando que vai ter a reprise logo mais. Até a próxima!